Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Felipe Félix, o fundador da Locagora, uma empresa que começou locando motos e hoje, né, aluga outros tipos de ativos, né, e veio aqui contar pra gente um pouco da história dele, da história da Locagora. Prazer ter você conosco aqui no programa, muito legal. Obrigado, Estevão. Prazer é meu estar aqui no Virando a Mesa. Deixa eu contar um pouco da nossa história para vocês. Espero que seja muito legal. Show. Conta aí, conta como vocês viraram a mesa, né, da tua carreira, tua vida. Conta um pouco pra gente. Então começa, pô, se você pudesse contar um pouco da tua história, Legal. como é que você chegou até a Locagora, como é que foi esse processo de iniciar a empresa e um pouco da empresa depois. Legal, cara. O podcast fala um pouco da minha vida, cara, virando a mesa. Tá? Há 6 anos atrás eu tive um problema grave financeiramente. Né? Foi início, antes um pouco da pandemia, eu comecei a empreender com produtos naturais. Então eu vendia produto natural, castanha de caju para supermercado, né, para grandes varejistas. Foi a minha primeira experiência como empreendedor. Uhum. Até que chegou ali um pouco na pandemia, 4 anos atrás, e tudo que a gente tinha ali fechou, tá? E ali eu estava com 18 funcionários, era pequeno ainda, mas tive um problema grave financeiro, né? E ali, cara, foi o meu fundo do poço. Mas foi uma melhor época. Como que eu conheci o mercado de locação de motos? Através desse fundo de poço, porque eu queria entregar produto natural de porta em porta, tá? E aí queria contratar motoboys, cara. E aí, como eu comecei a perceber esse mercado? Neste momento, estava pedindo para Deus uma oportunidade de recomeçar. E eu entendi que o motoboy, na pandemia, ele parou de ganhar R$1.000 e passou a ganhar 4.000, né? E ali, naquele momento, eu percebi, quando eu conheci o aluguel de motos, que eu só queria uma moto para alugar para minha empresa, eu percebi que naquela época, várias big techs estavam chegando no Brasil muito forte, né? Uber, iFood, gigantes chinesas, e todas elas tinham uma coisa que era em comum. Elas precisavam de motoboy. Precisava de entrega, Elas né? precisavam E de rápido, entrega né? rápida. E todas elas precisavam de motoboy, e motoboy não é algo que você pode importar, são seres humanos, né? E ali eu percebi que o motoboy ia ser um futuro, investir nisso. E ter uma moto não é uma realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas querem ter motoboy, querem ser motoboys, mas elas não têm condição de comprar uma moto. Foi ali que eu identifiquei o mercado, comprei uma moto, as coisas foram acontecendo para mim, comprei 20 motos, depois vendi tudo que eu tinha ali de empresa, peguei empréstimos, fui para 50 motos. E eu fiz uma propaganda numa TV do Brasil que eu só queria alugar minhas 50 motos. E ela viralizou, cara, essa campanha que nós fizemos. Aí o Brasil inteiro começou a ligar pra gente. Belém do Caramba, Pará, que legal. Belém do Pará, Santa Catarina, São Paulo. Falei, cara, esse negócio funciona em qualquer lugar. Aluguel de motos funciona em qualquer cidade. E aí a gente teve a ideia de compartilhar com franquias. Ah, legal. Foi dessa legal. forma. Então, aí nosso franqueado foi comprando nas pequenas cidades, foi dando muito certo, as coisas foram escalando e a gente criou as franquias Lock Agora, que hoje aí nós temos quase 12.000 motos, 90 cidades. Hoje a gente aposta muito no incubador, então a gente aluga prédios e os nossos franqueados utilizam os nossos prédios. Você dá para ele a estrutura. Exatamente. Do motoboy. Tipo, a Log tem um pouco, mas a Log ela já faz direto ao transporte, né? Ela pega o cliente. Você aluga a moto e o motoboy que se vira lá para arrumar os clientes dele. Não, hoje... Como é que é o modelo de negócio? Hoje a gente melhorou muita coisa, né? O que a gente faz? A gente aluga um galpão em uma grande cidade, vende 50 franquias para aquele galpão, meus franqueados compram as motos, tá? E deixam no meu galpão. E ali eu conecto a eles a motoboys. Aí eu faço a propaganda, chegam os motoboys que já estão todos conectados com as big techs. Uhum. Então, assim, cliente para motoboy é muito fácil, tá? Então, é essa parceria que a gente faz. Hoje a gente está com 12 galpões, quer finalizar o ano com 50. Em toda grande cidade, acima de 500 mil habitantes, a gente quer ter galpão. Então, o nosso negócio é colocar moto na rua, conectar essas pessoas que estão em subempregos ou desempregadas, elas não têm condição de comprar uma moto. Eu vou lá e ofereço uma moto 0 km para essa pessoa, elas ficam 3 anos comigo, com a minha moto, e arrumam um emprego e vão sustentar a família, né? Hoje a gente são 12 famílias que são sustentadas pela Lock Agora. Né? Hoje a gente tem uma grande concorrente, que é a Motu também, que faz um grande trabalho, que são as motos verdes, né? Aqui em São Paulo vocês devem conhecer também. Então o nosso business é esse. Hoje o nosso business, ele é focado nisso, mas também agora a gente está com aluguel de celulares, de celulares de luxo, ou também celulares de menor valor, e motos de luxo também, que é um business que a gente abriu chamado Lock Class. E aí, para turismo, pessoal, Isso.
usar de final de semana. Aí é para aquele público classe A que quer, vai para o Chile, quer ir para o Sul, quer alugar moto durante 15 dias, tá? Moto e motorhome, né? Isso aí a gente está querendo também. Que legal, cara. E me conta aí, como é que foi assim? Essa ideia você teve porque você precisava para a tua empresa. Exatamente. Aí você abandonou o negócio antigo, começou a focar nisso. E essa virada de chave, né? Virada de mesa, no teu caso, acho que pensando aqui na pandemia, acho que 200 milhões de brasileiros tiveram que virar a mesa, né? Porque foi uma reinvenção total. Teve muita gente que saiu mais forte, né? Assim, quem sobreviveu conseguiu sair mais forte, conseguiu se reinventar. Eu acho que teve gente que estava esperando, não conscientemente, mas inconscientemente, um momento para mudar de emprego, mudar de profissão. No meu caso, a minha consultoria, cara, foi fundamental. Caramba. Porque antes eu tinha que visitar clientes para conseguir contratos. E as grandes consultorias, elas tinham poder financeiro maior do que o meu, então eu não tinha como... Imagina, para cada 10 visitas que eu fazia, eu ganhava um contrato. Só que a visita era pegar um avião, visitar o cliente, às vezes dormir na cidade, voltar. Na pandemia, meu custo de aquisição de cliente caiu para 0. Eu ligava o notebook, fazia um call, 10 calls, 10 reuniões, 10 videochamadas e conquistava o cliente. Então, para mim, foi fundamental conseguir crescer meu negócio na pandemia por conta do baixo custo de aquisição de cliente. Né? Então, para mim, a consultoria foi bom esse momento de transformação digital. Né? No teu caso também, né? Porque veio também um crescimento muito grande da necessidade de entrega rápida. Né? E acho que também o varejo online cresceu demais nessa época. Né? Isso para vocês é muito bom. Né? A pandemia ela foi o meu fim e meu começo, cara. Nós quebramos naquela época em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. E hoje a gente fatura 200 milhões ao ano. Caramba! Então, tudo isso foi na pandemia. Então, a pandemia, ela foi 2 lados que foi muito forte pra gente. A pandemia, ela deu isso que você falou, fazer o digital. Hoje a gente vende 50 franquias por mês, de 300 mil só no digital, cara, só no call. Só no call. Então, hoje a gente tem um faturamento enorme com venda de franquia só no call. Antes da pandemia não tinha isso. Tem evento de franquia, tem feira da BF. Hoje em dia tudo é feito por call, a venda de franquia. Isso aí foi muito bom pra gente também. Sim. Então eu falo que a pandemia foi a maior virada de mesa da minha vida, foi a pandemia. E como é que foi assim? Sua formação, você sempre foi empreendedor? Como é que você chegou aqui? Cara, comecei de baixo, família de classe média baixa, mas nunca passei fome. E minha irmã, ela era especial, deficiente. Tá. Né? Então ela faleceu faz 3 anos. Tá, meu sentimento. Então o que aconteceu? Eu sempre quis empreender para não dar muito trabalho pra minha mãe. Minha mãe já tinha um trabalho muito, então comecei vendendo chup-chup, picolé, fazia eventos de colégio. Fazia de tudo? Fazia de tudo, mas meu sonho sempre foi empresário. Nunca pensei em ser outra coisa. Até tentei na faculdade 4 tipos de curso, porque eu achava que a gente que veio de baixo não tinha dinheiro, né? Eu nunca achei que ia dar acesso a empresário. Mas tentei fazer faculdade de engenharia, direito, mas assim, nunca levei muito à frente, porque meu sonho sempre foi ser empresário. Sempre foi isso. E aí empreendeu em algumas outras áreas? Comecei empreendendo com autopeças, depois fui Uber, né, na época das vacas magras, depois fui com produtos naturais foi o que me impulsionou, e aí agora colocação de motos, eu falo que nunca mais eu saio do ramo de locação, né? Hoje a gente comprou uma SAF, que é um clube de futebol também, lá na Paraíba. Nosso CEO é o Alexandre Galo, que é um cara de muito renome, mas eu não atuo, né? Eu sou só o dono. Então, a gente tem outros business, mas o nosso negócio mesmo é aluguel. Aí na camisa do time já vai a empresa. Quinta-feira tem jogo nosso aqui no Pacaembu, Copa do Brasil. Quem que é? Que SAF que é? Chama Botafogo da Paraíba. Que legal. É o maior time da Paraíba. E hoje a gente vai jogar agora quinta-feira no Pacaembu, Mercado Livre, que é um estádio muito legal, contra a Portuguesa. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Né? Porque a gente está entrando para o ramo de aluguel de motos para empresas. Uhum. Então, a gente tá investindo em SAF porque o mercado do Nordeste é muito forte de moto. Onde a gente mais cresce hoje é o Nordeste. Nossa maior operação é em São Paulo, mas o nosso maior crescimento é no Nordeste. Então a gente comprou um clube, né, para ajudar o clube também, que a gente identifica que João Pessoa é uma cidade que está crescendo muito, né, e a gente quer ficar perto desse crescimento, mas também para valorizar a nossa marca. Né? Você cresceu demais em pouco tempo. Assim, você foi de 0 para 200 milhões em 5 anos. Né? Sim. Assim, quem está ouvindo a gente deve achar muito legal, como eu acho. Que dicas que você dá, assim, como é que você fez isso tão rápido, cara? Como é que você se estruturou? Quantas pessoas tem? Como é que você fez isso? Digitalizei. Só tem como faturar isso digitalizando. Então, todas as minhas franquias eu vendo através de call. Então, eu consigo vender um número grande de franquias, mas também eu acompanho a demanda.
Hoje, virar motoboy virou sonho de muitos milhões de pessoas. Nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que são negativadas. E eu alugo para negativado. Então, porque a pessoa que quer ser motoboy e não consegue, porque ela não consegue o crédito para para comprar a moto. Porque às vezes você fala assim, pô, vou alugar uma moto. Qual que é o... acho que não é um valor tão alto. Uma moto custa 5 mil reais, não sei quanto custa. 10 mil reais a moto? Não sei. 15. 15 mil reais. 15 mil. A parcela não daria tão alto, o cara conseguiria pagar. Mas ele não consegue comprar Crédito. porque está negativado. Hoje uma moto custa 15 mil reais. 75% dos brasileiros não têm acesso a uma moto. Por conta dessa negativação. 48% estão negativados. Tá. 75% não tem 15 mil na conta. Tá. Então, meu público aqui é milhões e milhões de pessoas. Sim. A gente fala que se o país está muito ruim, meu negócio performa muito, porque as pessoas entregam como segundo emprego, fazem entregas. Se o país está muito bom, também fatura muito, porque o delivery aumenta. Então, o nosso negócio, como ele tem essa blindagem em relação ao país, Sim. é muita gente querendo ser franqueado. Então, tudo isso ajuda pra gente crescer, né, cara? O negócio em si me ajuda muito. Aluguel é um negócio que dá muita previsibilidade para o investidor, né? E o mercado de delivery também ajudou. Então, casou essas duas coisas, mais a digitalização da venda de franquia ajudou muito. E aí, eu imagino que o spread, quer dizer, a taxa de locação seja altíssimo. Alto, né? Altíssimo porque o contrato é de 2 a 3 anos, né? Então ele não fica naquela rotatividade. Não é igual as grandes locadoras de carro que você vai lá e aluga 5, 6 dias, 4 dias. Não, nosso aluguel é de 2 a 3 anos. E aí ele paga certinho, se ele pagar de maneira correta, a moto é dele no final. Então tem várias coisas que a gente faz, por isso que o público gosta, né, cara? Então meu público é negativado. Hoje meu foco é principalmente nesse. É o homem que está negativado, mulher em 10% das vezes, que querem sustentar famílias. Que legal, cara. Tem um papel social bem interessante também, né? Muito forte, cara. Muita gente desempregada que estava passando fome, que aluga as nossas motos e começa a colocar, porque essas big techs, né, de delivery, elas pagam toda semana pro motoboy. Então os caras já conseguem colocar comida na semana seguinte, né? E aí a franquia, a pessoa que compra a franquia, paga uma taxa de franquia para vocês, e ela tem o direito de explorar a marca e você nutre ela com os motoboys. Exatamente. Eu que acho os clientes para os meus franqueados. Eles compram as motos, eles podem explorar a marca na cidade deles, mas também eles podem usar os meus prédios. Ele compra à vista? Compra. 300 mil é a franquia. 300 mil para comprar moto. Isso. Ele paga uma taxa de franquia de 50 mil e mais 250 mil ele compra de moto. Então hoje nós somos parceiros das maiores fábricas do Brasil. Né? Então a gente só conecta, ele compra as motos, coloca no nosso prédio ou na cidade dele, e aí eu pego os clientes e conecto a ele. Aí os clientes pagam toda semana os aluguéis aos franqueados, pagam diretamente aos franqueados. Então o risco para o franqueado é baixo, né? Porque se tudo der errado, ele perde 50 mil, não tudo der errado. Mas ele tem os ativos que são as motos. Geralmente você fala, vou montar uma franquia do Subway. Eu tenho que colocar R$1 milhão para reformar o ponto, para comprar. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, perde estoque, perde o produto é perecível, você perdeu tudo. Né? Nesse modelo, você está meio que redeado. Se o cara sumir com a moto também, você busca, apreende a moto, sei lá. Deve ter um percentual de... Sim, hoje nós temos 300 funcionários, né? 20 são de resgate de moto. Tá. Então eu tenho 20 pessoas resgatando moto o dia inteiro. Tá, então, por que ele vende muita franquia? Porque se der tudo errado, o cara pega as motos para ele e vende e tal. Vende a moto. Então, isso tudo eleva muito o nosso negócio. Então, o nosso negócio ele tem essa proteção do franqueado, por isso que vende 50 franquias por mês. Então, esse motivo é o principal. Tá com quantas franquias hoje? 450. 450? Esse ano a gente tem uma projeção de vender 100 franquias a cada mês. Tá? Porque a gente está com uma demanda muito alta de aluguel de celulares e tal. Então a gente está com uma projeção de dobrar essa venda de franquias, porque também a gente expandiu a estrutura para o Brasil inteiro, né? Então, a sede fica onde? Você aqui em São Paulo? Aqui fica na Freguesia e também temos no Canindé. Caramba, então desse mercado é a maior do Brasil, com certeza. De franquia somos a maior, com certeza. De aluguel de motos, nós temos uma concorrente chamada Motu, né, que está com 1 bi captado. Hoje já tem 80 mil motos. 1 bi. Eles fizeram rodada de captação, de venture capital. Vocês fizeram isso ou não? Cara, fizemos no início, captamos 7 milhões quando a gente estava com 200 motos, mas nunca mais fizemos. A gente quer voltar a fazer porque a nossa concorrente agora está com 1 bi captado, 80 mil motos, e a gente tem a vontade de ter uma planta de motos no Brasil, né? A gente tem a própria moto, igual a concorrente. Eles têm a própria fabricação? Tem. Eles buscam na Índia, a gente quer buscar na China. Então a gente quer fazer. A gente estava conversando com o governo do Paraná na semana passada. Então já temos uma proposta muito boa de fazer uma planta lá e trazer da China motos para cá e a gente também entrar para esse mercado. Elétrica ou normal? Normal. Elétrica a gente não tem tecnologia ainda para aluguel. Então a gente. É muito caro, é mais caro ou não? Não tem autonomia de bateria.
Então a gente imagina que daqui a 5 anos vai estar 100% elétrico, mas por enquanto não existe nada que sustente o motoboy, né? Existem empresas que tentam fazer, mas assim, lucrativo ainda não tem nada de elétrico. E aí daí depois de 2 anos, 2, 3 anos, a moto passa a ser do motoboy. Exatamente. E aí ele perde o vínculo com você ou ele continua na sua base? Normalmente ele recompra a moto, ele vende a moto para outra pessoa e entra no nosso plano. Ah, entra no é como se fosse um financiamento com demanda. Puta, genial, hein? Muito legal. Mas o bom do aluguel é que se o cara não me pagar, eu resgato a moto. Sim. No financiamento você tem toda uma burocracia para você buscar uma moto, né? Não é só assim, vou tomar a moto ali. Não, no aluguel não. No aluguel, se você me pagar tudo certo, eu repasso a moto no final. Se você não me pagar, com 2 dias a moto é resgatada. Você põe um chip, alguma coisa? Sim, todas elas têm rastreador, bloqueador e rastreador. Cara, e hoje estão 300 pessoas? Como é que é a tua estrutura? Hoje a gente está com 300 colaboradores. Eles são divididos em 4 estados. O principal é São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 120, São Paulo tem 140, 150 pessoas. O restante é dividido para ajudar os outros franqueados, né? E aí tem gente no Nordeste, tem gente no Rio de Janeiro. Hoje o nosso principal time é de locação. Hoje tem 60 colaboradores que ficam ligando para o motoboy para alugar moto. É o nosso time de vendas, né? É o nosso principal ativo hoje, né? Caramba, que legal, hein? E Localiza, Unida, esses caras nunca te procuraram para conversar? Já tivemos conversas. Porque eu imagino que, os caras devem estar atraídos pelo modelo de negócios. Né? Claro. A gente já teve várias conversas com vários parceiros. Tá? Hoje a gente opta por crescer muito de maneira própria. Nosso negócio dá 7% a 8% ao mês para o franqueado. Né? Então, como a gente aluga para negativado, a gente aluga um preço mais alto. Qual que é o spread mais ou menos que você cobra? Cara, 10%? Te jogando em números, tá? Uma moto ela custa 15 mil reais e a gente aluga ela por 1.700 por mês. 10%. Mas nesse aluguel também tem a amortização da moto. Tem. E aí a gente tem que lembrar também que tem manutenção preventiva. Sobra líquido para o franqueado 6% a 7%. Fantástico. É isso. Por isso que a gente tem muito acesso a franquias, né, cara? Porque a gente não depende tanto de crédito. Né? Então a gente evita fazer. É que o franqueado ele banca essa exposição, né? Ele tá pondo o dinheiro dele ali, né? A gente todo mês a gente entra com 70 motos novas através de franqueados. E aí você compra e repassa pro cara. Isso. Aí você tem aí provavelmente. Tem. Qual é a Honda? O que é? Qual é o. Yamaha. Yamaha. Hoje é Yamaha e Suzuki são os principais parceiros nossos. E aí o franqueado, ele na verdade, ele é um franqueado, mas ele não tá no dia a dia da operação, né? Ele não tá operando ali. Aí chama de franqueado investidor. Ele não tem que ficar no dia a dia ali tocando. Ele tem que ficar na operação financeira. Porque como ele que recebe os aluguéis, ele tem que ficar na casa dele ali fazendo uma gestão de 1h30 por dia. Que é o quê? Contabilização de multas e gestão da receita. Isso tem que fazer. Mas participar do dia a dia de operação, ir na loja, não. E qual que é? Como é que você faz regionalmente ali? Tem alguma segregação regional ou não? Eu quero entrar em São Paulo, já tem 150 em São Paulo, não posso entrar mais. Não, como é que funciona? Em grandes cidades você tem que entrar no nosso ecossistema. Você tem que utilizar os nossos galpões. Em pequena cidade você pode montar sua loja. Tá. Em São Paulo, por exemplo, você é obrigado a usar os nossos galpões. Hoje a gente tem 4 galpões em São Paulo, tá? Que é Limão, Freguesia, Canindé e Barueri. Você tem que entrar em um desses prédios e colocar suas motos lá. A gente não acredita muito em muitas lojas, porque o nosso negócio ele precisa de muita logística. Então, como já tem galpão, não tem necessidade de você montar uma loja em São Paulo. E tem um seguro guarda-chuva ali que cobre todo mundo? Nós temos a própria cooperativa, tá? Chamada Cooperlock, que até o final do ano a gente já tem o desejo de virar uma seguradora. Então, as 12 mil motos são cobertas pela gente mesmo. Porque, na verdade, sinistralidade com tanta moto assim não deve compensar fazer seguro. Não vale a pena fazer terceirizado, não. Então, a gente optou por ter a própria cooperativa. E aí o segurado paga uma taxa mensal e tem com as motos dele seguradas, e se tiver algum sinistro, você cobre. Hoje a gente cobra ali R$140 por moto, e a gente cobre roubo, furto, acidente. Tem muito acidente, obviamente, 12 mil motos tem muito acidente. E também a gente cobra uma coisa que é muito diferencial nosso, que é multas. Então, a gente passou a cobrir multas não pagas, que era a grande deficiência que a gente tinha na Porque a multa quem paga é o motoboy. Isso, mas o motoboy sempre, não na sua maioria, obviamente, mas ele sempre enrolava ali para pagar as multas ao franqueado. A franqueada gerava um estresse e a gente corrigiu essa rota colocando uma proteção às multas. Então, se o cara não pagar a multa, a gente paga para ele. E qual que é o índice de sinistralidade, hein, cara, de motoboy? Como é que tá cara, isso? Hoje, a cada 1.000 motos, 6 acidentes por dia. 6 por dia. Isso. Em São Paulo, a gente tem mais ou menos de 4 a 6 acidentes por dia. Aí 6 vezes 3, 180 por mês, 1,8% de acidente, 2% de acidente. Isso.
E fatais deve ter alguns, né? Fatais Mas de 3 vezes, 4 Mas vezes. aí seguro de vida tá com o motoboy. É ele que faz o que ele quiser. Hoje, se aluga a moto, né? Essa hoje é o a aluguel dele. de carro e moto protege muito as empresas. Hoje você alugar na Localiza um carro e bater ele, ela não é responsável por nada. Quem é responsável é quem locou. Tá? Então não existe essa responsabilidade juridicamente. Sim, tá? sim. Claro que a gente presta toda a ajuda. Já aconteceu Serol, aqui em São Paulo a gente fez uma campanha muito boa de Serol, cara. Né? Então a gente comprou uma antena para todas as motos. A Serol. Cara, Caramba, Serol... ainda tem isso daí, cara? Tá, aqui em São Paulo tem muito. Nossa, São Paulo cara. tem muito. Eu não ia falar disso, ó, desde que eu era pequeno, Serol. Cara, sim, aqui em São Paulo é muito forte ainda, é um negócio que a gente faz campanha, um negócio que mata muita gente. Então a gente tem uma campanha muito forte contra o Serol, tá? E principalmente tá colocando antenas, fazendo um índice de estruturar o motoboy para isso, né? Então lá em Belo Horizonte a gente está apoiando o Corredor Azul, a gente está entrando com investimento financeiro para ajudar a prefeitura a fazer o Corredor Azul. Então a gente é muito, né, em prol de ajudar a salvar vidas, né, cara? A gente sabe que São Paulo é a terra do motoboy, né? Quanto mais a gente ajudar esses caras, é melhor. Não, e o pessoal fala, às vezes tem um pouco de preconceito, né? Pô, é motoboy, mas é um pessoal sofrido, né, cara? Pessoal que rala pra caramba. Na pandemia foi fundamental para continuar a economia girando ali. Então, acho que tem que ser respeitado, uma profissão como qualquer outra, né? Cara, esses caras, eles transportam transplante, caso de urgência, tem muita coisa, transporte de alto valor, tem muita coisa. Se esses caras param, eu quase comparo aos caminhoneiros, cara. Se o motoboy parar em São Paulo, acho que a cidade trava. Porque o quanto de pessoas... Tem gente que não sai de casa, tem gente que está acamada e que precisa pedir uma comida. Teve uma pessoa que veio aqui, um profissional, que começou como motoboy a vida. Virou dono de consultoria e tal, mas falou, pô, cara, no momento da minha vida que eu não tinha como gerar receita para minha família, peguei numa moto e fui andar, fui rodar, e não tem problema nenhum. Sim. Né? Depois, quando conseguiu melhorar um pouco, né, juntar algum dinheiro, foi lá, fez a faculdade, começou a fazer faculdade e virou empresário também, de boas, né? Tem uns que são folgados, né? Claro, tem uns que são, pô, vai quebrar vidro, Claro. Tem uma minoria aí que mas é como qualquer outro lugar. É que a gente vê mais isso porque a gente tá ali no dia a dia andando de carro, você é um motoboy. Mas em qualquer profissão, em qualquer coisa, tem um pouco de gente que não presta, né? Né? Tem qualquer coisa. Pra tudo, né, cara? Tem, cara. Tem futebol. Pô, eu prestei serviço para um clube, não vou falar o nome aqui. O cara está me devendo 4 milhões de reais. Não me pagam. É um clube grande. Caramba. Então, assim, sem vergonha. Então, assim, não vou falar o nome, mas tem em tudo quanto é lugar. Tem gente que presta, tem gente que não presta. Tudo em qualquer lugar, cara. Tudo. E motoboy são os caras que tem também a minoria que dá trabalho, mas a grande maioria são pessoas que estão recomeçando de alguma forma, cara. São pessoas que estão devendo pensão, faltando leite para as crianças mesmo. Então a gente vê muito caso assim. Claro que tem a minoria, mas é uma classe que é muito unida. É uma classe muito unida. Os caras são muito unidos, cara. Os caras têm grupo de WhatsApp, acontece, eles são... De vez em quando a gente faz alguns churrascos aqui em São Paulo, né? Dia do motoboy. Então, assim, lota. A gente já colocou 2.000 pessoas no evento nosso. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz. Hoje a gente é muito focado, este ano, em alugar para empresas. Então, a gente quer nichar, né? Metade motoboy e metade empresas. Hoje é 90% motoboy e 10% empresa. Você está indo atrás de contratos corporativos. Exatamente. Hoje a gente quer ter 50%. 50% empresa, 50% motoboy. Esse é o e aí a margem talvez seja um pouco menor para a empresa, porque eles têm um pouco de crédito. A margem é bem menor. Vamos cair aí 25% da nossa margem, mas vamos ter uma estabilidade também. Sim. Uma estabilidade que a gente procura. Então, a gente perde de um lado, mas compensa de um outro, né, cara? E já pensou em ir para carro? Vocês estão indo para empresas, vocês estão indo para celulares, motos de viagem, nicho, e automóveis não pensou? Cara, não. Porque é muito mais concorrido, né? Eu comecei com isso. Eu comprei uma moto e um carro. E ali é muito mais concorrido e já tem grandes big players. E o valor é muito mais alto o investimento. Né? E quando um carro acidenta, o carro são 10 dias que fica parado. Moto, quando acidenta, é 2 dias, o mais grave, 3 dias. Então a gente gosta muito mais da moto. Até a manutenção da moto é mais rápida. Muito mais rápido. A gente tem oficinas próprias hoje que a grande manutenção é troca de óleo, cara. Troca de óleo você faz em 10 minutos, 15 minutos. Carro não, carro já é tudo mais. E também a gente não quer bater de frente com grandes empresas agora. Vocês pensaram naquele negócio de patinete naquela época ou nem pegou essa época? Nunca cogitamos, não. Sumiram esses caras, né? Esses caras tudo sumiram. Bike, todo mundo sumiu. Né? A gente entende que a locação ela tem que render algum fruto para quem tá locando, cara. Para o cara não vacalhar com o negócio. Então a moto, por que ela dá certo? Porque o cara depende daquilo para sobreviver. Se ele não tiver a moto, ele fica desempregado novamente. Sim. Então, assim, ele respeita o produto. Agora, a patinete, cada um pegava lá para
passear, para brincar, o cara não liga. E não tem nenhum vínculo trabalhista entre os motoboys, vocês, é um contrato de locação puro e simples. Contrato de locação. Contrato de locação puro e simples, não tem vínculo nenhum. E ele vai atrás do cliente dele, quer dizer, ele vai atrás de prestar serviço para alguém. Normalmente eles pegam as grandes empresas, né? iFood, Uber, 99, essas big techs, todas têm vaga sobrando, imagina. No Brasil inteiro. Né? A China chegou agora com empresas gigantes, né, cara? Então, que precisa de motoboy, então, mais tem demanda. Né? Que interessante, cara. E a SAF, como é que me conta aí? Cara, onde veio essa ideia? Gosto muito de futebol, né? Não sou um cara fanático, mas gosto e sempre soube que o futebol é a maior arma de marketing a curto prazo. Uhum. Então, e a gente percebeu que o nosso negócio ele ganhava muita força no Nordeste. E o Alexandre Galo, que é um dos grandes nomes hoje do futebol, né? Um cara que subiu com o Santos agora. Ele foi meu franqueado da Loca Agora, comprou moto. E assim, começou a operação e eu liguei para ele e falei, cara, eu preciso estampar a Loca Agora num time. Ou então, aí falei, brincando, cara. Ou então comprar uma SAF. Cara, ele falou assim, cara, aí ficou isso na cabeça dele. Aí depois, 3 meses, ele me ligou desse projeto da Paraíba, com o maior clube da Paraíba, um clube que já tinha uma estrutura, estava na Série C, não estava na Série D. Falei, Felipe, aconteceu isso, isso e isso, vamos entrar? Falei, cara, vamos. Contratamos uma auditoria que é a melhor do mercado. A auditoria me mostrou que as dívidas do clube não era algo impagável, estava em torno de 8 milhões e meio, para clube de futebol é pouco. E a gente falou assim, cara, vamos topar. E estamos há 1 mês com esse projeto, 1 mês, e aí já começamos a reformular muitas coisas, e foi muito bom para a marca, cara. A marca ficou reconhecida rapidamente, já na Paraíba. Paraíba é muito perto de Pernambuco, a gente já tá com renome. Abriu muito contato para a gente, muito com políticos, prefeitura, em grandes empresas. Então, assim, foi muito bom. É um investimento altíssimo, né? Nós estamos falando de 250 milhões ao longo de 15 anos. Você tem que investir na SAF. Isso, em torno de 20 milhões por ano, mas fazendo de maneira honesta e responsável, o futebol dá lucro. Só com os investidores, a CBF, o futebol dá lucro. Dá. Se fizer sem a sacanagem. Sem sacanagem, né? A gente é uma pessoa... Sem a cartolagem, sem a palhaçada ali. A gente prefere nem envolver muito no dia a dia, deixar pessoas sérias comandando para evitar qualquer tipo de contato com cartolagem. Uhum. Se fizer de maneira séria, dá muito dinheiro. Futebol é igual café com leite, não tem mistério. É só não fazer sacanagem. Tanto que a gente tem uns projetos de reestruturação de clubes de futebol, né? Poder fazer a parceria. Renegociação de dívida, arrumar gestão, toda a parte técnica de futebol também a gente tem equipe, né, que faz parceiros, não é da nossa equipe. Nosso expertise mesmo é arrumar a parte financeira e operacional. Mas a gente vê bastante potencial no mercado de futebol, não só nos grandes, mas também classe série B, C, D, né, série de acesso, né, regional, sub-17, sub-13. Tem muita empresa, muito espaço para crescimento no Brasil à medida que vai se profissionalizando o mercado e abandonando esses conceitos antigos. Agora, tem muita gente também que quer manter o status quo, né? Quer manter ali o status de clube ainda, mandando ali alguns dirigentes e tal. E aí vai ter que ir desconstruindo. Eu acho que no futuro, né, não muito distante, vai acabar caindo isso, como todos os outros mercados. Vai profissionalizar, esse pessoal da politicagem vai acabar saindo, porque é o natural. Você vê, clubes listados na Europa, né, Estados Unidos também, uma profissionalização. Cara, você vai ver a Liga Americana, daqui a pouco passa o futebol brasileiro em termos de faturamento, porque a gente não consegue se organizar. Então, acho que o futuro vai ser esse. O Brasil é o país do futebol. Não tem jeito de não ser profissional. Vocês estão indo na direção corretíssima, na minha opinião, que tem sinergia com o teu negócio, né? Muito legal. Bem legal. Hoje eu falo que, até brinco, que nós compramos a última SAF com preço acessível. Uhum. Não vai existir mais, cara. Vai virar algo parecido com os Estados Unidos. Eu acho que nos próximos 5 anos todos vão virar SAF. Você pode tirar 1 ou 2 ali, Flamengo e Corinthians, que tem uma cultura muito difícil de virar uma SAF, mas o restante é impossível não virar. É muito difícil brigar com o investimento de uma SAF, né, cara? Acho que o São Paulo não quer também, Palmeiras, mas assim, porque ainda tem aquele pessoalzinho ali que domina a situação, né? Exato. Mas esse pessoal tá ficando velho já. Esse pessoal vai acabar morrendo, né, uma hora. Não tem então, jeito. Assim, concorda? Vai morrer. Concordo. E aí a segunda geração, a outra geração que vem aqui, vai querer se profissionalizar, não tem jeito. Hoje a gente, no início lá, o pessoal
você cria muita barreira, né? O pessoal vai criando barreiras com você, mas, cara, não tem como brigar com o novo. É igual você brigar com a internet, brigar com o próprio iFood, com o próprio Uber, não tem jeito. O futebol vai virar privado e vai virar cada vez maior. Quem não estiver acompanhando, cara, o clube vai ficar muito para trás, né, cara? Você perde muito investimento. Hoje o Botafogo, estava acompanhando as contratações ali, o Botafogo já fez mais 300 milhões. Como é que você briga com um time de 300 com o Inter, por exemplo, fez nada? Não tem como, Não tem como, cara. Isso é loucura. Aí você começa a destacar muito esses times que são SAF, começam a ganhar tudo, e aí os outros vão acabar, até pela torcida pressionando ali para trazer investidor, né? Exatamente. E fala uma coisa, e o que você recomenda, assim, para quem tá... Pô, você se reinventou na pandemia, e o que você recomenda para quem tá ali, pô, sem saber o que fazer, meio que num momento de inflexão na vida? Qual que foi sua grande sacada? Cara, eu acho que o fundo do poço, ele tem lições. E a minha lição foi procurar coisas com previsibilidade. O negócio que tem previsão. Então, aluguel de qualquer coisa, você tem patrimônio. Eu acho que no momento no país que nós estamos, você tem que procurar alguma coisa que te resguarde. Então, eu era muito do varejo. No varejo, cara, à noite sem dormir. Dá bom pra noite boca, né? sem dormir. É loja, tem que bater cliente, tem que bater meta, tem que bater. E tem hora, cara, que o mercado realmente para. Ele realmente aí não tem meta. Né? E aluguel não. Aluguel, seu patrimônio está ali. Hoje eu tenho pessoalmente 450 motos que eu sei qualquer coisa, mas motos estão ali. Uhum. Então, assim, eu não coloco em risco o meu negócio na hora nenhuma. Eu não chego e monto uma loja de 1 milhão confiando se meu cliente vai estar na porta. Exato, eu acho uma loucura. Cara. Você paga 1 milhão numa grande franquia. Se o cliente não for na sua porta, se o seu funcionário fizer alguma coisa errada, você acaba com o seu negócio. Então, o que eu recomendo hoje é previsibilidade. No momento atual é isso. Procurar negócios que tenham... Cara, hoje uma coisa que me ajudou muito, consultoria. Né? Hoje eu tenho consultoria para tudo que eu faço. Né? Foi um negócio que você faz também que é interessante. Se o cara tiver um capital, ele já começa da maneira certa. Porque consultoria te evita erros. Então, eu tenho consultoria de marketing, tenho consultoria financeira para tudo lá na empresa. E recomeçar com previsibilidade, cara. Não tentar inventar a roda. Inventar a roda. Você sabe que a maioria das startups que dão certo, né? Elas dão certo com pessoas que já são desse mercado. Então, eu vou montar uma startup de, sei lá, comida saudável. Eu nunca trabalhei com isso. Não, a chance de dar errado é muito grande. Mas o modelo de negócios, eu fiz um estudo. Estudo não é a realidade. A planilha aceita tudo, book também. Então, assim, startup de coisas que você entende tem mais chance de dar certo. Então, eu fiquei 10 anos na Dow Química. Montar uma startup de reciclagem de PET, que é o cara veio aqui. Né? E vai lá, beleza, dá certo. Ou tem maior chance de dar certo. Eu vejo muito pessoal, antigamente, né, na época do meu pai e tudo mais, eu me aposentava e queria montar uma franquia. Quero montar uma franquia. Do quê? Sei lá, do Charity Box. Sim. Aí não dava certo, ou dava certo, mas enfim. Agora virou startup, né, cara? O cara se aposentou, o cara recebeu uma grana, quer ser startupeiro, quer montar startup. Eu sou muito mais indo numa linha, que nem a sua, que é uma linha de baixo risco operacional, porque meu negócio tá lastreado em ativos. Então, poxa vida, se eu tivesse uma grana hoje sobrando, né? O que eu faria, né? Sei lá, eu gosto de chalé para Airbnb. Se der errado, eu tenho o ativo. Eu tenho chalé, eu vendo chalé, eu uso chalé, eu faço alguma coisa. Então é ativo, eu tenho ativos. Moto também, você tem os ativos ali segurados, né? Sempre segurado, tanto real estate quanto segurado. Às vezes em real estate você vai ganhar menos, mas você tem a valorização imobiliária, às vezes você vai ganhar um pouco mais. Mas você entrar num negócio de cabeça, que puxa vida, o que você falou, vou por R$1 milhão para montar uma loja. E aí, pensando no franqueador, é muito mais confortável para o franqueador. Porque assim, eu sou o Subway. Quem está testando o mercado é o franqueado. Então, o capital de risco está... Quem está tomando risco é o franqueado. Por quê? Porque o franqueado, se der errado, se o mercado não comportar, se der alguma coisa, quem perdeu dinheiro foi o franqueado. Eu, como franqueador, não perdi nada. Zero. Então, é muito legal, né? Eu deixo o franqueado tomando risco. Se der certo, deu. Tamo junto. Se der errado, o cara perdeu dinheiro. Numa equação em que um coloca todo o risco, um tem todo o risco financeiro e o outro não tem nada, não é uma relação que vai dar certo. Pode até dar certo, mas não é... A tendência é não dar certo. Tem mais risco de não dar certo. Né? E tem pior. Tem franquia que faz o seguinte. Depois de 5 anos de contrato, ele pode rescindir com você e colocar um outro, ou ele pode absorver a loja e fazer uma loja própria. Então, você tomou todo o risco. Quando você está começando a colher os frutos,
Muitas não fazem isso, não querem fazer isso, mas o cara tem a prerrogativa de te tirar de lá. E aí e ele transforma. Então, eu acho que o modelo, no seu caso, que é o modelo que, pô, tem ativo lastreando, é muito mais inteligente do que um modelo convencional. Eu acho, minha opinião. Hoje no Brasil, cara, criaram um sistema de venda de franquia fácil. E franquia não é tão simples, cara. E assim, eles venderam franquia de qualquer coisa. Então, hoje no Brasil nunca se vendeu tanta franquia nos últimos 4 anos. Então, assim, o nome franquia ficou até um pouco vulgarizado. Então, a gente tenta sempre trazer o franqueado para a realidade. Tá? Então, hoje a gente, até para evitar qualquer tipo de problema, quando tem algum problema com o franqueado, a gente recompra todas as motos. Porque eu sou investidor. Eu faço questão de ser o maior franqueado da minha empresa. Isso aí eu faço questão, porque eu sempre estou no mesmo risco. Então, eu tenho 650 motos, o segundo lugar tem 300 motos, tem gente de 200 motos. Então, eu faço questão de sempre estar no mesmo ritmo do meu franqueado. E se o cara teve algum problema de saúde, alguma coisa que é normal, a gente recompra as motos dele. Então, a gente tem um programa assim para não deixar ninguém no prejuízo. A nossa cultura de ganha-ganha. A gente cresceu no ganha-ganha. Ganha-ganha, assim, ninguém pode sair no prejuízo. Nem a gente, nenhum colaborador e nenhum franqueado. Então, a gente tem uma cultura da empresa de prosperidade máxima. Né? A gente divide muitos lucros com os colaboradores. Né? Hoje nós temos consultores de franquia nossa que tiram 20, 30 mil reais. Mas a gente também entende que o franqueado não pode tomar prejuízo. Então, a gente tem 450 franqueados, eu nunca tomei um processo. Já tive distrato, obviamente. Obviamente, a gente vai lá e comprou a moto. Mas eu nunca tive um processo porque nunca ninguém faliu. Então a gente tem muito orgulho de falar assim que é uma das raras franquias no Brasil que nunca teve uma falência. Ah, mas não tem ninguém, é difícil ter falência. Você tem as... O negócio protege muita gente. E a moto, depois que o cara quitou ali, a moto é do cara, ele já recuperou. Se você está falando de 6, 7%, em um ano, basicamente, ele recupera o investimento. Isso, payback nosso se for pegar a taxa de franquia, dá 12, 13 meses. Então. Payback bom. Rapidinho, recuperou, o resto vai lucrando ali. Aquela moto no final passa pro motoboy e já reinveste o dinheiro dele. A gente nunca fica com a moto no final. O motoboy devolve muita moto, mas a gente sempre aluga para outro. A ideia é nunca virar uma revendedora de motos. Porque senão você cria um outro business, né? Então a gente sempre vai alugando moto, respeitando o tempo de vida da moto. Qual é o tempo de vida hoje, né? 2 a 3 anos. 2 a 3 anos já... Máximo 36 meses. É o tempo de vida da moto. Não, moto para aluguel, né? Para aluguel. Para aluguel é isso. Depois você pode vender para a pessoa lá, seminova, mas para aluguel, 36 meses. E aí, se ele vai recomprar, obviamente vai cuidar da moto. Como se fosse. É dele, na verdade. Né? A única forma que a gente entendeu do motoboy cuidar da moto foi esse plano. Ele não foi o plano inicial. O plano inicial era aluguel mensal, mas aí quando o cara só aluga, cara, ele detona a moto. Ah, detona. Aí a gente fez esse plano justamente para cobrar um pouco mais caro e o cara ficar com a moto no final. E essa porcentagem é a porcentagem correta. E ali, cara, o cara passou a cuidar da moto, né? E teve algum momento ali de... Quais foram os piores momentos desse seu empreendimento aí? Teve um momento de estresse pra caramba? Cara, falou, não vai dar certo, meu. Teve. No início, quando a gente começou a vender franquia, a gente vendia pro cara abrir na cidade dele. E todo mundo que compra uma franquia de aluguel de motos não é o principal negócio. Então o cara sempre tratava como um segundo negócio. Então o cara abria ali com 10 motos no interior do Brasil, ele não queria lidar com o motoboy. E quando você abre na sua cidade, você tem que lidar com o motoboy. Então, o que a gente fez? A gente vendeu 50 franquias, o cara não queria lidar com o motoboy. Então, a gente criou um nível de estresse altíssimo de 6 meses. Até que no início do ano passado, a gente falou assim, cara, vamos a gente mesmo alugar os galpões e colocar esse cara aqui dentro, eles não cuidam da operação. Aí foi que a gente começou a deslanchar muito. Quer dizer, tirar o cara... Porque o cara não tem experiência de lidar com o motoboy. Aí é briga, é o jeito de falar. Cara, a gente tinha ação de delegacia, madrugada, confusão, acidente de motoboy que o franqueado não queria resolver. Muita confusão no início, que a gente corrigiu essa rota. Cara, alugando um galpão, a gente aluga galpão de 500 metros quadrados, coloca 50 franqueados dentro do galpão, aí os meus colaboradores que lidam com o motoboy. Não existe esse contato pessoalmente do motoboy com o franqueado. Aí que foi a grande virada da gente. Eu conheci uma empresa no passado, há uns 10 anos mais ou menos. Eles faziam locação de equipamentos, tipo câmera e coisas assim. Eu não sei o que deu deles, mas era um parecido o modelo de negócio. O franqueado, ele comprava o equipamento e eles faziam a gestão da locação. É quase o Airbnb da câmera. Quer dizer, o ativo é meu, mas quem gerencia tudo é você. Exatamente. Airbnb de moto. Sim. O cara compra o ativo e eu faço a gerência do ativo dele. Tá? Então, é basicamente isso.
Então a gente faz o mesmo com moto de luxo, né? O cara compra moto de luxo e a gente aluga a moto para ele. Fazemos o mesmo com celular, o cara vai lá e compra 15 iPhones, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Esse é o nosso business. A gente tem várias empresas, mas a gente não sai dessa rota. Você sempre compra zero a moto. Porque tem um mercado também que eu estou estudando um pouco agora, que é o mercado de leilões, né? Sim, compra forte. de leilão, compra carro em leilão de pequena monta, moto, tudo mais, e revenda, né? Compra e revenda. É muito bom. A gente só não pode colocar isso agora no nosso negócio, porque já é um transatlântico já, não tem como você mudar muito a rota dele. Sim, mas é muito bom. Você tem razão. Comprar moto de leilão e colocar para alugar é excelente. A gente até pensou em alguma época, mas aí a gente muda muito a rota do nosso. E outra coisa, você já tem seu acordo de compra com a Yamaha, Exatamente. que já deve ter algum preço diferenciado. Sim, a gente compra tudo com preço muito bom, as motos, né? O franqueado compra com preço baixíssimo. Shinerai, Suzuki, Yamaha. E o franqueado pode comprar financiado ou ele tem que comprar à vista? O primeiro aporte tem que ser à vista, para a gente conhecer o franqueado. Depois ele pode pagar de forma financiada. Então ele pode pagar ali de 24 vezes. A gente fez uma parceria muito grande com a Demicon agora, que é consórcio, que é uma gigantesca na área de consórcio. A gente vai começar a disponibilizar consórcio para os franqueados. Tem várias coisas que a gente está fazendo ali para melhorar também o crescimento, né? Legal. Muito bom, cara. Legal. Parabéns. Obrigado aí. Acho que estamos no tempo certo. Certíssimo. Prazerzão falar contigo. Cara, Estevam. muito bom, parabéns. História super legal. Vou cara. comprar uma franquia, provavelmente. Vou dar pra você na franquia e na SAP também. Tá ótimo, cara. Parabéns e obrigado, Cara, obrigado. viu? Valeu. Obrigado, Um abração. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.